Olá, estamos aqui mais uma vez para o nosso update de mercado, do mercado global aqui, daqui direto dos Estados Unidos, onde eu dou uma reestudada, né, sobre o que aconteceu na semana passada e os eventos mais importantes e o que esperar para essa semana que começa agora. Estamos falando agora em 6 de abril de 2026, tá? Então, vamos lá. Quer dizer, na semana passada, o que mais chamou a atenção em todo esse contexto, esse entorno da guerra do Irã, né? E o que chamou mais atenção foi aquele episódio aí que houve quando a Casa Branca disse que iria fazer um anúncio, né? E o mercado interpretou como um bom sinal, né? O mercado está assim, ansioso para bons sinais. Então interpretou como sendo um bom sinal de que provavelmente iriam anunciar de que o fim da guerra está próximo, um acordo está para ser assinado, coisas desse tipo, né? Mas, de novo, né? Quer dizer, para quem não aprendeu ainda, né? Como funciona o governo, basicamente é aquela coisa. Chegou no dia seguinte, quer dizer, foi à noite, aliás, o anúncio, né? Foi às 9 da noite. Como eu já no episódio passado que a gente teve esse nosso encontro, eu já falei sobre isso, né? Ia acontecer, eu já falei assim, olha, melhor não acreditar muito nisso não. Melhor não acreditar nisso, isso inclusive na semana anterior já havia sido uma vez, né? Então é aquela coisa, tem uma expressão aqui nos Estados Unidos que diz assim, né? Que é fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Né? Que é basicamente o seguinte, se me engana uma vez, pô, tudo bem, né? A culpa é sua, né? Agora, se você me engana pela segunda vez, a culpa já começa a ser a minha, não é mesmo? Então, é isso. O mercado aí quando descobriu de que não era nada disso, de que a guerra continuaria, e ainda a visão não mudou, tá? Para essa semana não mudou. Eu acho que a semana vai continuar muito marcada pela volatilidade desse vai e vem aí, né? Que não se resolve e fica nisso aí. Enfim, mas o mercado tem que estar muito atento e todas as notícias procuram uma confirmação. Tá? Não acredite logo, às vezes o mercado está se movendo muito rapidamente e muitas vezes, assim, rapidamente ela vai ser aquele movimento que poderia se tornar tendência, na verdade não é, e ela acaba voltando de novo, tá ok? Então vamos lá, vamos dar o nosso giro de mercado então, tá? Um segundinho. Ok, vamos lá. Vamos seguir. Bom, deixa eu descer aqui, né? Tirar daqui. Ok, na semana anterior, né? Então, basicamente, só um giro de mercado muito rápido, tá? O que aconteceu na parte de ações, dos juros, né? Que a gente vê pelos Treasuries, são os títulos de dívida dos Estados Unidos, o câmbio, né? Na parte da energia, que o foco está muito grande nele, né? Sobre preço de petróleo e gás, geopolítica, que é o motor que está movendo tudo isso, e, claro, os dados macroeconômicos que acabam sofrendo em consequência. Então, basicamente, é o seguinte, né? Nas ações, né, tivemos uma semana muito volátil, né? Mas aquela coisa, apesar de todos os grandes problemas que a gente vem enfrentando, as incertezas, os S&P e os Nasdaq, eles, apesar de toda a volatilidade, eles estão bastante, vamos dizer assim, bastante robustos, né? Bastante resilientes. Você não vê assim uma queda muito forte, tá? É uma queda gradual, ao longo de várias semanas, né? E com a guerra, acho que tudo só piorou um pouco, mas já vinha seguindo uma trajetória de baixa, mas uma baixa com uma certa volatilidade. Tem um zigue-zague nesse processo de baixa, ok? A gente já vai olhar nos gráficos. De novo, né? Quer dizer, porque isso foi importante, né? O mercado alternou entre medo e alívios temporários, tá? E, pois é, teve um pequeno momento de queda de yields, mas de maneira geral os yields estão subindo. A gente vai falar sobre isso, tá? Então, sobre os juros, né? Juros americanos, os juros de 10 anos, ele deu uma recuadinha,
mas ele continua em ascensão, que é algo para chamar atenção, tá? A gente vai ver logo em seguida, tá ok? É lógico que quando você tem um momento de maior tensão no mercado, os juros tendem a cair, tá? Não a subir, a cair. Mas a gente está vendo um fenômeno contrário que já vou mostrar em seguida, tá ok? É claro que o aumento da expectativa de cortes futuros também provoca essa situação, tá bom? E o dólar se fortaleceu, a gente vai falar bastante sobre a questão da moeda, eu acho que é extremamente importante, tá? O dólar fortaleceu um pouco com relação às moedas de países desenvolvidos e emergentes, ok? Sem dúvida está ocorrendo uma aversão ao risco global, tá? Toda vez que tem uma aversão ao risco global, existe uma demanda por dólar maior. Mas a gente vai ver um pouquinho mais de detalhe daqui a pouquinho. Isso aqui é só para dar um giro rápido, tá legal? Energia, o petróleo subiu forte, né? E já chegando a níveis bem altos, a gente vai mostrar em seguida, tá? E, de novo, é por causa do Estreito de Hormuz, né, que está sendo bloqueado lá. Enfim, tá? Então, ou seja, a gente fala, aquilo que se falou, né, cada manchete mexe com os futuros, commodities, os preços, o petróleo virando o principal canal de transmissão aí. Tá? Dados macroeconômicos, os PMIs, né, da manufatura fracos, os pedidos de seguro-desemprego estão estáveis. Esse campo não está muito bom, tá? Eu vou falar também o seguinte, que tem para indicadores de empregos, você tem vários deles, e nem sempre todos precisam estar alinhados na mesma direção, ok? Tem uns que são mais importantes que os outros, e tem que ver também o contexto, a gente vai ver isso já em seguida, tá legal? Então, de maneira em geral, eles indicaram uma desaceleração, tá? Moderada, sem colapso, mas assim, gradual, ok? Então vamos lá. Aqui, ó, esse é o gráfico do petróleo, né, do crude oil, West Texas Intermediate. Veja como ele continua subindo, né? Tá? Esse é o fenômeno que a gente estava vendo. Olha só aqui, isso aqui são as ações. As ações americanas já vêm caindo gradativamente, tá? Desde o início do ano já vem em recuo. Você vê que o ângulo aqui não é muito acentuado e com zigue-zagues aqui, tá? Na semana passada, nos últimos dias da semana passada, parece haver uma certa reversão. Mas a gente não sabe se é reversão ou se é um relief rally. Relief rally, o que é um relief rally? É aquele que ele não dura muito. Ele segura um pouquinho, mas depois ele volta à trajetória original, tá? Então, por exemplo, ele sobe um pouco, né? Geralmente em queda, a gente fala de relief rally, que é um rallyzinho, é um rally pequeno de relief, né? Para você descarregar um pouquinho as energias aí. Basicamente é isso, tá ok? Mas tá ali. Muito bom. Agora, esse aqui é o ouro, né? O ouro veio se comportando de uma maneira, vamos dizer, contrária ao que se espera de um ativo de segurança, né? Que geralmente em crise ele tende a funcionar melhor, mas por vários fatores que a gente falou já no episódio passado, que não tem acontecido isso tão rapidamente. O que acontece em geral em crise, quando você tem uma crise, todos os ativos tendem a ter o mesmo comportamento, ok? Quer dizer, as ações estão vendendo, mas os outros ativos mais seguros, eles também caem. Por que caem? Porque muitas vezes eles estão sendo liquidados para poder pagar margem ou coisas desse tipo, né? Causados pela queda em outros ativos, tá? Então eles também são vendidos para. Então, mas assim, também tem a insegurança também. Quando o pânico se instaura, no primeiro momento, tudo é vendido, né? Tudo é vendido, tudo vira cash. Basicamente é isso. Aí você vai pensar onde que você vai realocar, né? Então, esse existe no primeiro momento. Só que o ouro, ele não retornou rapidamente, não. Ele demorou bastante, tá? E agora, quer dizer, levaram várias semanas aí de quedas fortes, inclusive, quedas até mais acentuadas do que o próprio mercado de ações, tá? Como falei, o mercado de ações tem sido relativamente resiliente em termos de queda, a gente está vendo aqui, essas quedas são
graduais e pequenas, a gente não vê nenhum crash aqui, tá? Se bem que cumulativamente nós já estamos entrando numa área de correção, ok? Mas mesmo assim, o ouro demorou bastante e está com cara de que agora estamos começando a ter uns sinais de estabilização e ele vai voltar a subir. Todos os analistas dos grandes bancos americanos estão ainda otimistas para o ouro, tá? Ainda estão otimistas, tá? Mas nesse momento ele tem perdido valor aqui, tá bom? Mas também, né, isso segue um ano e anos já que vem em uma crescente assim fenomenal, né? Sem interrupção, até porque os bancos centrais ao redor do mundo estão substituindo o dólar, muitos deles, não estou dizendo que são todos, e em pequena medida, alguns bancos em maior, investidores também, né, que já vêm trocando o dólar pelo ouro, tá? Esse é um movimento faz parte do movimento de desdolarização. A gente vai falar sobre o dólar hoje. Muito bom. Então aqui, esse é um outro gráfico para a gente refletir, tá bom? É para refletir isso aí. O que acontece aqui? Nós temos aqui o dólar index. O dólar index, ele mede o valor do dólar em relação a uma cesta de moedas, tá? Então, ou seja, não é contra uma moeda só específica, são várias, tá ok? Basicamente moedas do G7, tá? E aqui embaixo, o segundo gráfico aqui embaixo, é o bônus do Tesouro americano de 10 anos, tá? Que ele é a referência de juros do mercado americano, tá? Então, o que acontece? Quando você tem uma crise, tá? Uma crise de confiança, uma crise na qual os players estão com medo de que a coisa possa piorar, então o que acontece? Então, geralmente, o refúgio é o dólar, tá? O que a gente chama de safe haven, né? O safe haven é o refúgio, geralmente em dólar. O que acontece é que o dólar tende a se apreciar, e é o que nós estamos vendo aqui, tá? Esse aqui eu já coloquei uma lupa bem grande aqui, né? Aqui já é fevereiro, março, né? E com a guerra do Irã, a gente vê que realmente o dólar vem se apreciando, tá? Mas veja bem também que o que se espera aqui seria o oposto, tá? Os juros dos títulos de dívida dos Estados Unidos devia estar caindo. Porque quando o juro sobe, o juro e o preço, eles, como é título de renda fixa, eles seguem em caminhos opostos. Então, se os juros sobem, o valor do bond está caindo, tá? Ou se o juro estiver caindo, o valor do bond está subindo. Então, veja bem, se o dinheiro está vindo para os Estados Unidos, o dólar sobe, normal. Só que aí, geralmente nessas situações, qual que é o ativo de segurança? Qual que é o ativo de refúgio? São os títulos americanos. Só que o dinheiro está entrando aqui ou não? Está com cara que não. Porque senão os bonds deviam estar apreciando também, deviam estar subindo o preço, né? Porque a demanda por eles está crescendo. Então o preço dos bonds deviam estar subindo e os juros deviam estar caindo, mas não é o que nós estamos vendo aqui. Ok? Então o refúgio em dólares, sim, mas nos bonds, não. Ele está indo em algum outro lugar. Tá ok? Então, esse a gente falou no episódio passado, né? Pode estar indo para, não para renda fixa, mas pode estar indo para outras coisas. Pode estar indo para ações de energia, podem estar indo para o ouro. No começo não, mas talvez agora sim, né? Porque o ouro também estava caindo, certo? Enfim. Isso é uma análise muito por cima, tá? A gente não está entrando em grandes detalhes aqui, tá ok? Então, isso aqui só para mostrar também, dentro das ações, né? Dentro do índice S&P 500, né? Apesar de ele estar caindo 3,6%, né? Nos primeiros meses do ano, né? Veja como o Magnificent 7, né? O Mag 7, como é que todos eles têm tido quedas muito mais fortes. Tá? E no fundo são aquelas outras empresas, né, o resto do S&P 500, que imagine, se o S&P 500 tivesse peso igual para todas as ações que estão nelas, tá? Isso é por chamar equal weight, tá? Porque o S&P 500 ele não tem o equal weight,
Tá? Então essas ações do Mag 7, elas têm uma proporção dentro do índice bastante grande, tá ok? Mas aqui no caso, imagina se você tivesse, existe, tá? Existe esse Equal Weight S&P 500, que significa que cada ação que está no índice tem um peso exatamente igual, tá? Então, se for, quer dizer, nesse caso, ele teria subido 1,2%, tá ok? Então, ou seja, significa que as outras ações, as ações menos ativas, que não sejam de tecnologia, têm tido um resultado um pouco melhor, de forma que o índice ele não foi tão ruim como as de tecnologia. É aquilo que a gente falou da semana passada também. Essas empresas elas têm um beta maior, tá? Então que significa que quando o índice sobe, eles sobem mais, mas só que quando o índice cai, eles caem mais também, tá ok? Então isso aqui é só para ilustrar. Muito bom. Bom, vamos falar um pouquinho do emprego, né? Porque saiu o relatório de empregos na sexta-feira, que foi um feriado aqui na Bolsa, né? Então não abriu a Bolsa esse dia. Na sexta-feira passada. E saiu às 8h30 da manhã, como eu já tinha falado, né? De manhã, toda primeira sexta-feira de cada mês, às 8h30 da manhã, horário de Nova York, eles publicam o relatório de emprego. Como é que foi isso aqui, né? Ou seja, o mercado estava fechado, então não teve nem mercado para reagir isso na hora, né? Então, o anterior foi muito ruim, né? Uma queda de 133 mil empregos, tá? Agora, o consenso e a estimativa era de 50 a 60 mil, veio 178 mil. Uau! Deve ser uma ótima notícia, é ou não é? Bom, na superfície mas na verdade não é tão boa assim, não, tá? A gente vai ver aqui embaixo, e mais aqui a taxa de desemprego, né? Inclusive caiu, quer dizer, caiu 0,1%, né? Mas o mercado estava esperando um pouquinho mais forte que isso. Muito bom. Mas se for ver, né, a variação anual média de emprego por períodos, tá? Olha só, de 1948 a 79, 1980 a 2007, 2008 a 2019, 2020 a 2024 e 2025 ao presente. Veja que ele vem caindo. Ele vem caindo consistentemente, tá? Aqui, no final de 2007, houve aquela crise de 2008, que afetou a economia americana de uma maneira forte, tá? E agora, 2020, lembre-se do que aconteceu também, o coronavírus. Mas hoje, nós estamos, quase 1/3 a 1/4 do cenário com coronavírus, né? Então, ou seja, não é bom, tá? Não é bom. Esse outro gráfico também mostra um pouco essa situação. Então, imagina que esse primeiro gráfico aqui em cima é de quits rate, tá? Quits é quando você pede demissão, tá certo? São as saídas. E aí embaixo você tem aqui o hires rate. O hire é de admissão. Então, demissões e admissões, tá? Vejam que ambos estão apontando para baixo, né, gradualmente, como a gente estava falando, não tem nenhum colapso, está caindo, mas gradualmente, tá ok? E o que preocupa é que está atingindo níveis de recessão. Então, essas áreas em vermelho são momentos que houveram recessão. Então, houve uma recessão depois do estouro da bolha da internet em 2001. Aqui, entre 2007 e 2009, né, com a crise de 2008, o crash aconteceu aqui. Essa recessãozinha aqui, bem pequenininha, foi quando houve o crash do Covid, tá? Mas o Covid logo ele reabriu, o emprego deu aquele salto, né? Tá bom? Então, mas o problema é que os níveis que nós estamos chegando estão se aproximando dos níveis de recessão, ok? Então, é preocupante? É preocupante sim, tá? Isso cria um problema grande para o Fed, né, para o Banco Central. Você vai abaixar o juro para melhorar isso, mas por outro lado a gente tem a pressão inflacionária causada pela guerra, pelas tarifas, né? Então, fica um trabalho bastante difícil mesmo, é um challenge, né? É um desafio muito forte aí, muito grande,
Muito bom. Vamos falar um pouquinho de moeda. Então eu queria também entrar um pouquinho de teoria também, né? Quando a gente fala do mercado, etc. Toda vez que eu venho aqui eu vou colocar um pouquinho de teoria também, tá? Que eu acho que é importante para a gente entender, né, a relação entre as variáveis que existem no mercado. Então, geralmente uma relação normal entre taxa de câmbio e economia é o seguinte. Então, quando você tem uma economia fraca, geralmente o valor da sua moeda vai ser baixo, né? Então, quando a economia está crescendo, etc. e tal, o valor da sua própria moeda tende a se valorizar. Tá? Tende a se valorizar com relação às demais moedas, não é isso? Isso aqui é uma economia normal, tá? Qualquer economia menos a americana, tá? Menos a americana. Por quê? Porque a americana, ela tem o dólar. O dólar americano, ele é a moeda hegemônica. Ela é moeda de reserva, é moeda de transações, não é isso? Então todo mundo precisa ter uma conta em dólar. Basicamente é isso. Todos os países precisam ter uma conta em dólar, até por causa do petrodólar lá atrás, né? Onde o petrodólar foi instaurado. Não sei se vocês conhecem a história, mas isso começou da seguinte maneira: os Estados Unidos fez um acordo com a Arábia Saudita na época, na qual haveria uma troca. Os Estados Unidos proveriam segurança, proveriam o apoio militar, né? Então tinha bases americanas por todo o Oriente Médio, principalmente aqueles países do Golfo, incluindo a Arábia Saudita, e em troca esses países do Golfo, né, exportadores de petróleo, eles iam exigir que todas as compras de petróleo fossem feitas em dólar americano. Então, com isso realmente ancorou a moeda americana como sendo a moeda de reserva do mundo, basicamente por causa disso, porque todo mundo precisa de petróleo, todos os países precisam de petróleo, eles são os maiores fornecedores, e eles só aceitam dólar, então todo mundo precisa ter uma conta em dólar, não é isso? Então, mas, claro, eu estou simplificando muito a história, tá? Na verdade, tiveram outras coisas que aconteceram antes, Bretton Woods, etc., tal, é que a gente não vai entrar em todos esses detalhes, tá? Então, com isso, o dólar, ele tem essa função, inclusive, de ser a moeda de reserva do mundo, tá? Então, por causa disso, isso dá ao dólar, assim, um poder que vocês não imaginam, tá? Mas, assim, vamos mostrar como isso funciona. No caso do dólar, já não é exatamente igual como funciona numa economia normal, tá ok? Então existe uma relação especial entre a taxa de câmbio e a economia dos Estados Unidos. Muito bem, essa parte da direita desse gráfico aqui a gente chama de smile. Smile porque parece que está sorrindo, né? Um sorriso, tá? Smile curve. Esse smile curve ele foi introduzido por um cara há um tempo atrás, que ele comentou sobre, que ele meio que criou isso aí, mas de certa maneira ele explica o fenômeno que a gente vê, tá? Então, por exemplo, se a economia americana está fraca, ela está aqui embaixo, e se a economia americana está forte, o dólar tende a se valorizar. Isso é normal, igual como uma moeda normal. O que é diferente é que tem essa parte aqui de trás. Então, se você tiver uma crise americana, apesar da economia americana estar fraca, e geralmente a economia americana fraca, às vezes a economia mundial está bombando, tá? Então, se a economia mundial estiver bombando, também dá esse efeito aqui. Ela está aqui embaixo, tá? O dólar perde valor em relação às outras economias, tá? Então, o dólar enfraquece. Quando a economia americana está forte, o dólar fortalece. Isso é normal, igual a qualquer outro país. Mas aqui, no caso do dólar, só do dólar, por ser a moeda de reserva do mundo, o que você tem aqui é o seguinte: quando existe uma crise, mesmo que seja americana, mesmo global, então nem se fala. Se fosse mas assim, crise americana, o que acontece? Todo mundo busca o refúgio do dólar, né? Então ele tem essa função de ser moeda de refúgio, tá? Os ativos de refúgio. Vamos dizer, de segurança durante crises, tá? Então, mesmo que a crise, quer dizer, a economia americana está fraca e aí está tendo uma crise aqui nos Estados Unidos, como na crise de 2020, 2008, né? Ou mesmo global, o dólar se beneficia. Então, ele sobe também em situações de crise. Então, ele tem essa diferença que os outros países não têm, as outras economias, outras moedas não têm, tá ok? Isso tem
repercussões profundas e a gente já vai ver isso, tá legal? Então esse aqui é um outro exemplo, tá? Isso aqui já é um pouco mais atrás, né? Isso aqui tá current 2020, isso aqui foi feito em 2020, tá ok? Mas é só para ter uma ideia, tá ok? Então funciona exatamente nessa história, nesse esquema que eu falei. Então, por exemplo, aqui, né, quando está aqui em cima, é essa situação 1, tá? Que é quando são fluxos de dólar para o safe haven, né, para buscar a segurança, tá? Quando há uma recessão global. Muito bom. Aqui o 3, também, aqui os Estados Unidos está tendo um strong US growth, né? Os Estados Unidos está crescendo forte, tá? Então, é outra situação do dólar se apreciar. Agora, quando é que o dólar vai mal? O dólar vai mal quando o resto do mundo, rest of the world, ROW, rest of the world, o resto do mundo, ele performa melhor que os Estados Unidos, tá? Quando o resto do mundo está com uma economia melhor, é isso que está acontecendo, tá bom? Então, aqui tem uma colinha aqui para saber, né, que recessão global, aqui dólar, os Estados Unidos, né, o crescimento econômico americano está reduzindo a marcha, né, tá? Aí aqui no meio já é do lado esquerdo é o crescimento do resto do mundo e os Estados Unidos em recessão, né? O resto do mundo está crescendo, os Estados Unidos em recessão. Aqui desse lado aqui é o resto do mundo crescendo, mas os Estados Unidos não está em recessão, mas está crescendo mais do que os Estados Unidos, né? E aqui também. Aqui desse lado aqui já é os Estados Unidos, o crescimento do resto do mundo já desacelerando, né? E aqui quando os Estados Unidos está crescendo mais que os outros, tá? Então isso também tem uma certa relação entre principalmente os mercados emergentes e o crescimento dos Estados Unidos, tá? Parece que também existe esse ioiô entre esses dois blocos. E já vou mostrar também um pouco mais adiante, tá ok? Muito bem, esse aqui então, mais uma para ilustrar, né? 2020, 2021 e 2022. Isso aqui é o câmbio, é o dólar. Tá? O dólar index, como a gente falou, o dólar index, que ele é contra uma cesta de moedas, tá? Não é o dólar contra uma moeda só, uma cesta de moedas. Aqui está o Smile aqui, tá vendo? Tá? Então, por exemplo, aqui em 2020, né, houve esse medo, né? Esse medo, esse pânico causado pelo Covid, né? Ou seja, o dólar virou refúgio, né? Virou refúgio, subiu. Aí o que acontece? 2021, a economia global começa a se recuperar e se estabilizar, tá certo? E aí começa a fazer isso aqui. Só que o que acontece? Mais adiante, os Estados Unidos eles imprimiram tanta moeda durante a pandemia que o que aconteceu é que a inflação começou a aparecer. E com a inflação aparecendo, o Banco Central americano começou a fazer o quê? A agressivamente subir os juros. Olha só o que está acontecendo de novo aqui. Aqui já é o efeito do quê? Dos Estados Unidos estarem subindo os juros, isso atrai a moeda, atrai os investimentos, o fluxo de dinheiro do mundo para os Estados Unidos de novo. Tá? Então, aqui, por isso que criou esse smile aqui, esse sorriso aqui, tá bom? Olha, vamos ver então mais recentemente, né? Esse aqui é a mesma coisa, esse aqui é o Dollar Index, né? Olha o que aconteceu. Também tivemos o Liberation Date em abril do ano passado, quando Donald Trump anunciou as tarifas contra o mundo, tá certo? Aí o dólar caiu, né? E, inclusive, vocês sabem muito bem, o real se valorizou, o real se deu bem, né? O real em relação ao dólar se deu bem, certo? E agora, de novo, volta a subir. Agora já é o movimento de refúgio, né? Busca de refúgio, agora na guerra do Irã, tá? Começando agora. Tá bom? Então, esse fenômeno continua existindo, tá? Então, vamos ver aqui, olha só. Então, se vocês forem ver, olha, aqui, ó, como estava falando, né, em 2022, com as subidas de juros, Liberation Day, né, no ano passado, 2025,
E agora Iran War 2026. Nós estamos fazendo esse movimento aqui, daqui para cá, tá? Muito bem. Mas uma outra coisa que eu acho que é interessante as pessoas saberem, que eu não sei se todo mundo está por dentro disso, que toda vez que o Fed sobe os juros, causam crise nos mercados emergentes. Né? Isso é um fenômeno que já é mais que observado isso, tá? Mas na verdade isso aqui é um mecanismo, ok? Que muitas pessoas não percebem é que isso aqui é um mecanismo, isso aqui não é por acaso que essas coisas acontecem. Então você tem aqui, por exemplo, toda vez que tem crise no mercado emergente, o dólar, o Federal Reserve sobe o juro nos Estados Unidos, causa crise nos mercados emergentes da seguinte forma: os fluxos de divisas saem, isso aqui está errado aqui, saem dos Estados Unidos, dos emergentes e vão para os Estados Unidos. Né? O fluxo, né? Sai de um, vai para o outro. Então o que acontece? Os ativos dos mercados emergentes desvalorizam. Ações, imóveis, né? Empresas, né? E as moedas derretem. Né? É isso que acontece. Aí chama de ataque especulativo, não sei o que. Não é nenhum ataque especulativo. Basicamente é o seguinte: é um mecanismo de dominação. Tá? É um mecanismo na qual o hot money ele entra no país quando as coisas estão tão bem assim, quando os juros americanos estão baixos, esse dinheiro entra nos mercados emergentes. Mas no momento que ele sobe os juros, é como se fosse o sinal chamando: volta, gente, agora volta, pode voltar, vamos voltar. No momento que ele volta, ele acaba levando com ele os lucros e deixando um rastro de destruição por aí. No fim é o que acontece, tá? Esses ciclos se repetem, empobrece o terceiro mundo, né? Esse ciclo repetindo muitas vezes, o terceiro mundo vai ficando cada vez mais pobre, basicamente isso, tá? E, é claro, esse é o poder da moeda de reserva mundial, né? Esse é o poder que ele tem. Né? Por exemplo, começa movimentos de privatização, venda de estatais, né? Aí o que acontece? Tudo cai, tudo fica... Aí o que acontece depois? O ciclo, quando vai entrar o ciclo novamente, você vai chegar aqui, vai fazer as privatizações e vai comprar as estatais a preço de banana. Basicamente é isso, tá? Mas o que é interessante é que esse mecanismo está perdendo força, tá? Já não está funcionando tão bem quanto funcionava antes. Tem alguns motivos, a gente discute numa outra ocasião, tá ok? Mas é só para saber, tá legal? Muito bem, outra coisa interessante que a gente está vendo aqui é que o yuan chinês, ele tem se valorizado, tá? Essa para baixo é valorização, tá? Essa queda é valorização do yuan com relação ao dólar, tá ok? Ele estava aqui, sei lá, em 7,4, 7,5, agora foi para 6,88. É que nem o real, tá? A gente vai olhar também o real também está se valorizando, tá ok? O real também está se valorizando, vocês estão acompanhando, né? Saiu de 6 e tá indo para 5,15 já, não é mesmo? Tá? Então, esse movimento do yuan é interessante porque o Banco Central Chinês, ele tem, pela política dele, né, por muitos anos, tentar manter o yuan desvalorizado, porque assim fomenta as exportações. O que isso significa de ele estar se valorizando? Porque provavelmente essa diretriz mudou. Essa diretriz mudou, porque é aquela coisa: quando você desvaloriza a sua moeda, você está beneficiando os seus exportadores, né? Você deixa o seu exportador mais competitivo. Mas só que, e quando você deixa ele valorizar, você já está sinalizando que agora você quer beneficiar o consumidor doméstico, o consumidor chinês, de comprar produtos de fora. Tá? Uma boa notícia para o Brasil, que o Brasil exporta muito para a China, né? Tá bom? Isso aqui, a gente vai falar um pouco mais da China também, eu acho que é importante, porque é um país assim um tanto desconhecido dos brasileiros, dos investidores brasileiros, mas que começa a cada vez mais ocupar um posto importante. O yuan, apesar de, como moeda de reserva ou como de transações, está muito abaixo do dólar, mas muitas coisas estruturais estão mudando. Então, por exemplo, esse refúgio
já não funciona tão bem, por exemplo, que a gente já viu aqui antes, né? A gente viu aqui, ó. A gente falou aqui sobre aqui, né? De que os bonds, os Treasury bonds americanos, esse aqui era o máximo. Era o máximo da segurança. Tá? O refúgio máximo é nos bonds, né? Nos treasuries. É ou não é? Já não está funcionando tão bem. E está um nível de 4 e pouco. O chinês, para você ter uma ideia, está 1,1, 1,8. Entendeu? Abaixo de 2%. Então pensa bem. O bond chinês ele tem bem mais demanda. Tá? Inclusive foi interessante que a China emitiu bonds em dólar. E mesmo assim teve uma demanda tremenda. Isso é muito interessante. Ok? Então isso reflete também, né, o status de segunda economia do mundo, mas se você for ver pelo PPP, né, o Purchase Power Parity, que é uma medida mais justa, a China já ultrapassou os Estados Unidos desde 2014. Tá? Então é importante, e a gente precisa ter mais de uma opção, tá? Mais opções quando for fazer a diversificação global, tá ok? A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. E aqui também o real se valorizando, tá? O real se valorizando. Muito bom, então, para a semana seguinte, né, o que a gente tem que prestar mais atenção? Eu acho que, de novo, geopolítica e petróleo estão lá em cima, né? É o que realmente vai ditar como o mercado vai reagir, né? Tá? Claro que o pessoal do Fed vai falar coisas ainda, né, tal, mas enfim, todo mundo quer saber se a inflação vai atrapalhar o plano de corte de juros. Tá? O Donald Trump quer tanto, mas mesmo assim tem que ver se isso vai ser possível ou não. Né? Também não adianta você baixar os juros, aí a inflação explode. Tá? Então, o que nós vamos ter aqui? Vamos ter dados de emprego, etc. Tem uma coisa muito importante também, essa semana vai sair dados de inflação, tá? Então, isso aí é uma coisa importante para ficar de olho, né? Movimentação do dólar, a gente precisa ver. Na próxima, a gente vai falar um pouco do ien, tá? Que é o que lá no Japão a gente está trazendo sinais de preocupação também, tá bom? Enfim, de novo, a gente vai olhar todos esses setores, sei lá, a rotação dos setores, porque às vezes, justamente porque a gente estava falando, né, que as Big Techs, elas têm perdido mais, né, mas já está recuperando, e também o desempenho das Small Caps, né, e se eles vão fazer, vai existir um processo de rotação entre elas nessa semana, tá ok? A gente vai vamos ficar de olho nisso. Muito bom. Bom, só para finalizar agora, falar de que se vocês quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, tem esse link aqui, que é o do Linktree, / meu sobrenome, Shauy, Shauy, tá? Aqui pode baixar um PDF gratuito, né, na qual eu explico como usa um sistema, né, que eu desenvolvi aqui, que pode ajudar, parecido com o que o Rafa tem, mas só que é para o longo prazo, né, não é investimento a longo prazo, não é day trade, e dá para fazer de uma forma muito inteligente, com menos 5 minutos por dia. Tá? E outra coisa outra possibilidade, se você quiser, você pode me desafiar em termos de resultado, porque aqui comigo o negócio é resultado, tá? Quer dizer, não, vamos tem que chegar em algum lugar. E se chegar a algum lugar, chegar a um lugar melhor, né? A gente quer aprender conosco mesmo, né? Cada dia e ser melhor, tá? Então, se quiser participar desse desafio, é um desafio de 60 dias, é gratuito, não tem custo nenhum, mas você vai competir comigo. Basicamente é isso, você vai competir comigo para ver quem que consegue um resultado melhor e a gente faz um briefing no final para ver o que deu certo, o que não deu, etc. e tal. Uma possibilidade de aprendizado, tá bom? Eu também sou autor de livros, esse é o livro que eu lancei no Brasil, esse tem quase 500 páginas, vou até deixar aqui, poder mostrar um pouco melhor. Aqui são os capítulos, tá? A gente fala
Começa desde bancos e finanças básicas nos Estados Unidos, falamos sobre a mentalidade e psicologia do investidor, o sucesso no Wall Street começa na preparação, tá? Se você vai despreparado, meu amigo, pode ter certeza que não vai dar bom, né? Tá? A gente fala do mercado de renda fixa, mercado de ações, do Fed, falamos sobre gestão de riscos, ensinamos aqui também sobre o índice do pânico, o VIX, né? O mercado de opções de ações, falamos sobre o timing de mercado para a máxima performance, tá? E vamos falar também aqui do método Smigrum, que é o método que eu criei, que eu desenvolvi, tá? Que é basicamente, ele é investimento em ações guiado por risk management, tá? Por gestão de risco. Falamos também sobre fazermos um contraste entre investimento ativo e passivo. Se você é um cara que gosta de fazer investimento ativo, ou seja, você quer escolher suas próprias ações, falamos aqui também sobre análise fundamentalista, técnica, falamos sobre alocação ativa e construção de carteiras, falamos sobre a teoria das carteiras. Tá? Se você gosta de seguir a linha passiva, a gente também fala sobre como fazer isso com os index ETFs, tá? Dos Estados Unidos. É lógico que nada vale se você não sabe medir a sua performance. Então, o importante é ter indicadores de performance, que não é simplesmente calcular retorno. Tá? A gente tem que ver retorno e risco. Tá? Essas duas coisas elas andam juntas. Não adianta você ter um retorno espetacular num mês e no outro mês perder tudo. Não faz sentido, não é? Tá? Então, o indicador de performance vai te mostrar se você está no caminho certo. E para quem não sabe, né, usar home trading, né, quem nunca fez, home trading é tão fácil de usar e você pode acessar os globais da sua casa com seu smartphone, tá? Mas assim, esse é só para esse pessoal. Falamos também, tem gente que busca renda de dividendos, né? Então tem os Dividend Aristocrats, né? São certas ações que dão melhores rendimentos para você. Estratégias avançadas de opções de ações. Plano de previdência e seguros de vida nos Estados Unidos. Ó, já falamos de um monte de coisa, tá vendo como nós cobrimos muita coisa aqui? Porque a ideia mesmo é isso aqui ser como se fosse uma bíblia, né, de finanças nos Estados Unidos, escrito em português, tá? Num linguajar claro, fácil de entender, tá ok? E falamos de outras coisas aqui, falamos de outros tipos de investimentos, imóveis, seguros, private equity, são ativos menos procurados pelos brasileiros, exceto imóveis, mas que existem, tá? E é bom conhecer. Aqui falamos um pouquinho dos aspectos tributários e regulatórios para os brasileiros, né? Que isso aqui sempre é uma coisa importante na cabeça das pessoas. Ainda mais se você tá lidando com duas jurisdições diferentes, né? E você tem obrigações com o Banco Central. Então, tudo isso a gente coloca aqui também, tá? E no capítulo 23, nós mostramos a economia dos Estados Unidos e o seu impacto no mercado de ações desde o ano de 1900, tá? 1900 a 2025, por esse período todo, como isso aconteceu, tá? A gente agrupou por períodos de anos, tá bom? Enfim, e finalizamos com uma mensagem positiva, né? Mostrando pessoas que seguiram nossos métodos aqui e tiveram muito resultado, tá? E que transformaram a vida deles. Tá ok? Então, basicamente, de novo, você pode encontrar meu material e tudo no Linktree, tá? linktr.ee/Xiaoyi, que é o meu sobrenome, tá bom? Bom, isso aqui é só para mostrar para vocês, isso aqui é uma mentoria que ainda está em desenvolvimento, não está pronta ainda, que vai ser o meu projeto, que é o Smigrum, que tem um indicador de risco, RISP 500, que é através do qual eu consigo aqueles resultados excepcionais que vocês já viram. E aqui nós estamos fazendo o seguinte, isso aqui está em desenvolvimento, é um framework, tá? É uma forma de trabalhar na qual você vai poder saber fazer uma alocação de ativos, quando você deve alocar ativos em Estados Unidos e China, porque os dois juntos são os motores do Global GDP, do crescimento econômico mundial. 50%. Os dois juntos são dois gigantes. Ocupam 50%, tá? É um pouquinho menos, talvez 49%, 47%, eu não sei. Mas é próximo de 50% do total do PIB global, tá? Então aqui a gente vai ensinar como fazer isso, tá ok? Isso aqui em forma de mentoria. Isso aqui não está pronto ainda, não está lançado ainda, mas já tô
Se você, já estou colocando antes, se alguém tiver interessado, manda um e-mail para a gente aqui, tá? Esse é o e-mail aqui, admin@risp500.com, tá ok? Esse vai ser uma outra mentoria que também vai ser lançada mais para frente, que não está pronta ainda. É um pouco mais genérica para ensinar como é que você ensinar, não só ensinar, né? A mentoria ela é de acompanhamento, né? Ela é de acompanhamento, tá ok? As pessoas são turmas pequenas, poucas pessoas, e vou dar a minha atenção total para ajudar elas a executar, não só aprender, mas principalmente executar e acompanhar passo a passo. Tá ok? Não é aquela escola, vai fazer um curso ali e tal, e aí tem 20 capítulos para estudar, não tem isso, não tem muita aula não. Basicamente, nós vamos fazer um diagnóstico, né, e ver a sua situação, tá? E você pode ter advisor, tá? Não significa que você pode ter o advisor já dando todas as diretrizes para você, e nós vamos te ajudar do mesmo jeito, tá ok? A gente vai poder fazer com que os seus advisors trabalhem duro por você, tá? E você vai poder auditar mesmo, auditar para saber se eles estão fazendo um trabalho bom para você ou não, tá ok? Porque eu sei que muita gente que tem recursos, grandes recursos fora do país, está tudo na mão de advisors, que está perfeito, tá? Mas tem advisors e advisors, então como é que você sabe se aqueles que estão fazendo um bom trabalho para você ou não, né? Então, mas o mais importante é você ser o CEO da sua própria riqueza. Você ser o CEO do seu patrimônio. Tá ok? Você pode ser CEO de uma empresa. Você tem empresa, sua empresa. Então, por que todo o seu patrimônio financeiro você deixa assim na mão dos outros, assim sem, né? E você precisa estar lá. Que é só o olho do dono que engorda o gado, é ou não é? Então é isso aí, gente. Era tudo que eu ia falar para vocês essa semana. Espero que tenham uma ótima semana e um excelente trading. É isso aí. Forte abraço a todos. Valeu!